Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para mais uma noite de conversa a respeito do espiritismo, né? Para que nós possamos aqui, juntos, deixa eu só desligar um negócio. Para que nós possamos aqui juntos refletir um pouquinho a respeito do tempo, esse nosso recurso que nós temos e que pouco sabemos aproveitar. Então, é importante que a gente entenda um pouquinho o que ele representa para nós, né? Então, é essa reflexão que nós faremos hoje. Vamos começar pelo início. O início na doutrina espírita é sempre o Livro dos Espíritos, né? Então, lá na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E eu imagino que se nós pudéssemos, né, teríamos talvez, muitas vezes nas nossas vidas, principalmente quando nos encontramos em situação de encontrar alguma pessoa que nos causa um sofrimento, que nos causa uma dor, muitas vezes nós gostaríamos de ter feito essa pergunta e de ter tido essa resposta, né? Será que Deus, então, cria pessoas que têm tendência ao mal, pessoas que têm tendência ao bem? De que forma isso se processa, né? Dentro de um contexto onde eu entendo Deus como a perfeição absoluta, dentro de um contexto onde eu entendo Deus como bondade absoluta, não é? Porque perfeição absoluta significa o quê? Que você tem todas as qualidades do grau máximo. E como bondade é uma qualidade para nós, então Deus, para ser Deus, para ser o ser supremo, né? Para ser o ser mais perfeito, só assim ele poderia ser o nosso Criador, né? A origem de tudo que existe no universo, de todas as criaturas, de todas as criaturas. Então, necessário será que ele seja bom. E como eu coloco bom e justo, porque a justiça também é uma virtude para nós. E, com certeza, Deus precisa ser muito justo. Como entender essa justiça e essa bondade e colocar para pessoas, né, para seres, para os seus filhos, como nós já sabemos que somos filhos de Deus, condições diferentes na nossa origem, né? Se nós, como pais imperfeitos que somos, seres humanos imperfeitos que somos, não fazemos isso e não achamos justo, né? Não nos consideraríamos bons pais se dessemos condições diferentes aos nossos filhos. Ao mais jovem, uma condição, e ao mais velho, uma outra condição. Fizéssemos preferência entre um e outro. Então, se nós, na nossa imperfeição, já não consideramos justo que isso seja feito, que dirá Deus que é a perfeição absoluta? Então, há de haver uma condição de igualdade entre nós, se não existe hoje, porque nós vemos a diferença que temos entre um e outro, né? Estamos em condição diferente, mas, de alguma forma, essa igualdade precisa existir. É aí que, dentro da doutrina espírita, nós encontramos as reencarnações, porque o espiritismo é uma doutrina que professa a evolução do espírito. Não é uma doutrina evolucionista no sentido do evolucionismo de Darwin. Não, porque existiam algumas diferenças. Darwin considera apenas as questões físicas, né? E considera uma questão em especial com a qual o espiritismo não concorda. Porque diz que há na evolução uma questão que é como se fosse uma escolha aleatória genética, né? Mudanças aleatórias dos nossos genes para que ocorra a nossa evolução.
E dentro da doutrina espírita, nós aprendemos que essas mudanças genéticas que ocorrem, sim, para que haja evolução entre as espécies, isso já está comprovado pela ciência, nós precisamos de algo que as promova. E esse algo é o princípio espiritual, ou o espírito, no nosso caso, que preside essas mudanças e que, portanto, elas não seriam aleatórias, elas seriam provocadas por nós, provocadas pelo princípio espiritual, que é um dos elementos fundamentais da criação de Deus. No universo, nós temos uma trindade. E essa trindade é Deus, acima, né, como a origem, e temos como se fosse um vértice de um triângulo, né, um ângulo, e uma vertente, Deus cria a matéria, na sua origem primitiva, que seria o fluido cósmico universal, ou a matéria básica, elementar de todo o universo, que então irá se transformar em todo tipo de matéria possível no universo, inclusive estrelas, planetas, né, corpos humanos, e todos os outros tipos de matéria, no qual essa matéria básica se transforma. E a ciência hoje se aproxima muito desse conhecimento, no sentido de que já sabe que isso existe, apesar de que ainda não conseguiu alcançar com os nossos instrumentos esta matéria básica. Mas já é um objetivo da nossa ciência, e teoricamente ela sabe que isso existe. E numa outra vertente, Deus cria algo que nós chamamos princípio espiritual, que não é matéria, é completamente distinto, mas que é algo que anima a matéria e que dirige a matéria. E que aí esse princípio espiritual, que no início é coletivo, e que num dado momento ele passa a ser individualizado. E a partir do momento que ele é individualizado, nós chamamos esse princípio espiritual não mais de princípio espiritual, mas de espírito, com E maiúsculo. Né? E nós somos espíritos. Este princípio espiritual que veio evoluindo, e causando consigo a evolução da matéria ao seu entorno, e causando consigo a evolução da matéria que ele próprio habita, para poder usar como um elemento, como um meio de sua própria evolução. Né? Hoje ainda nós fazemos isso, nós usamos a matéria como meio para a nossa evolução. Os nossos corpos são materiais e são construídos por nós, espíritos que somos. Então, nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito que tem um corpo. E mais que isso, um espírito que construiu, que é o mais perfeito e o mais adequado que poderia construir neste exato momento. Estamos aqui. Somos espíritos encarnados, ou seja, num corpo de carne. Temos hoje uma vestimenta carnal, com órgãos, né, que nos servem, capazes de expressar a nossa inteligência, os nossos sentimentos, as nossas virtudes e também os nossos defeitos. Então, quando Kardec pergunta se Deus será criado espíritos bons e outros maus, a resposta dos espíritos é: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Simples na simplicidade absoluta. Porque sequer éramos individualizados, éramos coletivos. A nossa jornada evolutiva começa muito cedo. Não sabemos precisar nem quantos anos serão necessários, quantos milhões ou talvez bilhões de anos serão necessários para chegarmos onde estamos hoje. Mas não começamos como seres humanos. Começamos como seres
até antes começamos como seres unicelulares. E vamos, então, desenvolvendo nossos potenciais. Aqui na Terra, nós podemos olhar toda a cadeia da vida, né, que se desenvolveu no planeta, e vamos ver que existe sempre um progresso entre um elo e outro desta cadeia. E é necessário que esse princípio espiritual percorra tudo isso. E à medida que percorre, vai desenvolvendo suas capacidades, suas potencialidades, se aprimorando, e chega um momento onde, estando em determinada faixa evolutiva, habitando determinado tipo de corpo, já aprendemos tudo o que é possível naquele nível. E aí sim, é necessária uma modificação para que possamos subir e evoluir também esse corpo físico para que ele possa seguir nas suas conquistas evolutivas, né? E é assim que se formam as outras espécies. É assim que nós vamos encadear essa grande cadeia de vida que nós temos no nosso planeta e em outros que também são habitados. Então, Deus nos cria simples e ignorantes, sem saber. E nessas vidas, que são muitas, nós vamos aprendendo, e esse é o nosso propósito. E continua a ser o propósito desta vida que nós vivemos agora. Aprender, evoluir, crescer, esgotar o leque de possibilidades de crescimento e aprendizado que nós temos nessa situação que estamos agora aqui. Em cada vida, as situações, as pessoas, os acontecimentos, o nosso próprio corpo físico nos traz experiências, nos traz condição de aprendizado, nos traz condição de aprimorar os nossos valores, as nossas qualidades morais também, né? Então, assim, Deus vai nos levando ao crescimento e à evolução. A cada um, nessa resposta continua assim, a cada um deu determinada missão, porque nós somos indivíduos. No ponto onde nós já nos encontramos, nós somos indivíduos. Então, a cada um, Deus nos deu determinada missão. Temos hoje um propósito específico na nossa vida. Há um propósito coletivo e há um propósito de vida para cada um de nós. Nós trouxemos situações a resolver, que pode ser o nosso parente difícil da nossa casa, né? Que é a luta com algum defeito de caráter mais intenso que nós trazemos nessa vida e que tem provocado para nós muitas dificuldades e que agora é o momento, talvez, de nós superarmos, ou pelo menos caminharmos para essa superação, dando mais um passo na evolução, né? Então, essas missões que Deus traz para nós, porque nós também somos responsáveis por fazer algo também para os demais, não só para nós, né? Então, tudo que nós fazemos não só impacta a nós, impacta todos os outros que estão à nossa volta, e por que não dizer que impacta também a matéria que nos circunda? Quantas são as modificações já criadas pelo ser humano no mundo material, no planeta que nós já vivemos? Muitas delas não são tão boas, sabemos, mas muitas necessárias, para que nós possamos, os seres mais importantes desse planeta, que são os espíritos, né? Não a matéria, sim os espíritos, nós possamos tirar, sim, o melhor proveito dele, sem destruir, sem agredir, né? Sem infringir as leis divinas, porém, fazendo aquilo que é necessário para o crescimento de todos nós. Então, esse objetivo que nós trazemos dentro de cada um é nós chegarmos à perfeição. Essas tarefas que Deus nos dá sempre serão nesse sentido, de nós aproveitarmos todas as circunstâncias, os recursos de que nós dispomos para conseguirmos superar as dificuldades, que na maioria das vezes causadas por nós próprios, não é? Mas para darmos sempre um passo à frente na nossa evolução maior. Então, é o conhecimento da verdade que vai
ser o grande potencializador desse nosso crescimento. Jesus já dizia para nós, conhece a verdade, ela vos libertará. Né? O Espiritismo é uma doutrina cristã. Cristo já nos deu uma base segura da moral que nós precisamos aprender e executar no nosso dia a dia. Não é? Então, o conhecimento da verdade. E também outro sentido da nossa vida, né, da criação dos espíritos, é para aproximá-los de si, aproximá-los de Deus, para que nós cada vez mais estejamos mais próximos do nosso Pai, do nosso Criador. Isso significando o quê? Significando que cada passo que dermos na nossa evolução, estaremos mais conscientes da vontade de Deus na nossa vida, do caminho reto a seguir, daquilo que realmente vai fazer mais efeito para que nossa evolução possa ser mais célere, mais rápida. E assim termos condição de chegarmos a essa perfeição, que significa para nós muita felicidade também. Quanto mais perfeito é o espírito, porque ele não erra, mais livre estará dos efeitos dos seus erros. Nós sabemos que, ao errarmos, nós, cometendo erros, sofremos por conta disso. Mesmo os erros pequenos têm para nós consequências. Nós ensinamos, inclusive, nossas crianças, né? Então, grande já é o grau de consciência que nós temos nisso, de que, ao errar, existirão consequências para nós, não boas, não agradáveis, não felizes. Então, ao acertar, claramente é o oposto. Existirão consequências positivas, e a isso chamamos felicidade, que será cada vez maior, quanto maior for o grau do nosso acerto. Isso é estarmos próximos de Deus. É estarmos agindo em consonância com as leis divinas. É fazermos aquilo que é vontade de Deus. O que é vontade de Deus? A vontade de Deus é lei para nós. Ele não tem assim, agora eu quero que fulano faça tal coisa, agora que Beltrano... Não existe isso. É geral a vontade de Deus. Né? Porque também, se fosse específica, se fosse individualizada a vontade de Deus para um de um jeito, para outro de outro, seria injusto. Não haveria aquela igualdade que nós falamos no início. E essa igualdade existe. Nós somos iguais perante Deus. Somos iguais no nosso início e seremos iguais quando já tivermos alcançado a nossa perfeição relativa. Jamais seremos perfeitos como Deus. Mas teremos a perfeição que nós podemos alcançar. Perfeição de filho de Deus. Por isso Jesus nos falava que somos criados à sua imagem e semelhança. Né? Não, nem Jesus, isso já era falado lá no Antigo Testamento, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. No sentido de que seremos também tão bons quanto pudermos ser, tão justos quanto pudermos ser. Né? Teremos todas as qualidades que tivermos condições de ter. E aí, nós, então, iremos alcançar esses objetivos que são de todos nós mais rapidamente ou menos rapidamente. Nós podemos ver um exemplo disso nas escolas. Nós vemos alunos que rapidamente aprendem, fazem a lição, fazem a prova, já tiram 10, não é verdade? E já tem outros que resolvem ir por um caminho mais longo, mais difícil. Muitos que até reprovam de ano. Alguns conseguem até reprovar mais de uma vez, não é? Por que que isso existe? Por que que a gente, na vida ordinária dos espíritos, na nossa vida ordinária, alguns de nós, às vezes criados pela mesma família, né? Dentro do mesmo ambiente, escolhemos tão mal. Escolhemos muitas vezes o caminho do crime, o caminho do erro, o caminho do desacerto, o caminho do vício, todos os caminhos errados. Por quê? E aí essa pergunta também foi feita por Kardec aos espíritos. E a resposta deles foi para nós assim: não tem eles o livre-arbítrio? Ou seja,
Eles não podem decidir. Deus permitiu. Nós podemos decidir. E, infelizmente, nem sempre nossas decisões são as melhores. Como poderemos fazer com que essas decisões se aprimorem? Para que nós não tenhamos tanto sofrimento à nossa frente. Porque o sofrimento que temos hoje, certamente, já causamos para nós no nosso passado. Não há muito como fugir dele, a não ser pegando a realidade e fazendo o melhor que nós pudermos nesse momento. Mas isso já está posto. Do que nós podemos cuidar com mais ênfase, com mais minúcia, né, com mais certeza, é do nosso futuro. No sentido de plantar hoje coisas boas, para que a nossa colheita futura seja generosa, seja boa, para nós e para todos aqueles que nos rodeiam. Então, o conhecimento da verdade é que vai fazer com que a gente acerte mais. Nós precisamos ir em direção a esse conhecimento da verdade. Quando se fala aqui em conhecimento da verdade, nós não estamos falando em ciência, nós não estamos falando em tecnologia. Quantos são os seres humanos que têm tanta ciência, tanta tecnologia e que erram tanto? Nós estamos falando principalmente das coisas morais, dos conhecimentos essenciais para nós. Porque, em essência, quem somos? O corpo físico ou o espírito? Somos o espírito. Então, o conhecimento mais importante para nós é o conhecimento relativo às coisas da nossa evolução espiritual. Sabermos que nós somos filhos de Deus, que Deus existe. Quem é esse Deus? Os Espíritos dizem para nós quem é esse Deus na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, mostrando o grau de importância que existe para que você compreenda todo o resto. Quem é Deus? Né? O que é Deus é a pergunta, não é nem quem. Porque quem se refere a uma pessoa, a alguém. Deus não é uma pessoa. Né? Então, o que é Deus? É inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, como inteligência suprema e causa. Deus como causa. Sai muito do conceito tradicional do Deus velhinho de barbas brancas sentado no trono, com direita, com esquerda, com quem passa, com quem não passa para o céu, não é verdade? É um Deus que combina com a ciência, porque é um Deus causa, e a ciência trata de causas de fenômenos. Existe o fenômeno matéria, existe o fenômeno espírito, o princípio espiritual, no caso dos animais, das plantas. Cadê a causa? O Espiritismo explica que a causa é Deus, a causa primária de todas as coisas. Né? Então, esse é o conhecimento que importa para nós. Quem é Deus, quem somos, o que nós fazemos aqui nessa terra, qual é o propósito dessa nossa existência? Será que é só trabalhar, ganhar dinheiro, sustentar filho, formar uma próxima geração e ir embora? Né? Passando por todas as dificuldades que nós sabemos que passamos na nossa vida. Será que é só isso a vida? Não. Desde o princípio, quando o ser humano começou a refletir, pensar, entender que existe futuro, ou seja, passar a ser humano, é que ele entende que não, que tudo isso não pode ser sem propósito. Se eu acredito em Deus, eu acredito em propósito. É a consequência natural de acreditar em Deus. E se eu não acredito em Deus, eu entendo que a vida não tem propósito. Porque você vive tantos anos, morreu, não existe mais. Qual é o seu propósito? Né? Então, quem acredita em Deus tem propósito. E esse propósito é a felicidade de todos nós, sem ninguém que fique por fora. Não existe a ovelha desgarrada. O mal, que é mal hoje, como eu iniciei no início da palestra, ele é mal agora, nesse momento específico.
mas ele irá se depurar também, irá deixar para trás essa maldade e será no futuro um espírito perfeito, com um bom uso do seu livre-arbítrio. Então, esse tempo que nós temos agora, nesse instante, nesse momento, nós criamos a ilusão de que é para sempre. Ele até é para sempre, se nós considerarmos a nossa vida do espírito. O espírito é imortal, será para sempre. Mas, neste momento, nós temos condições e recursos que são específicos desse momento, que foram criados para nós agora. As pessoas que estão conosco estão agora. Nós não temos a garantia que estarão no futuro. Né? É necessário que nós possamos aproveitar essas oportunidades, multiplicando os nossos talentos, como dizia Jesus para nós, fazendo uso desses talentos. Emmanuel, numa determinada mensagem, ele conta para nós que talvez um dos únicos, ou o único recurso que realmente nós possuímos, que Deus nos deu, nos concedeu, foi o tempo. Né? Tempo. Porque todo o resto a gente perde. Preste atenção sobre isso, vocês vão ver que tudo que a gente pensa que é nosso, não é. Nossas posses são relativas a um determinado período de tempo. O homem mais rico do mundo será até o último dia da sua existência. Se for, né? Porque tem alguns que já, bem antes, já perdem toda a fortuna. Não é assim? A pessoa mais saudável do mundo será saudável até o dia que perder a saúde. Né? Então, tudo para nós é período de tempo, onde nós vamos usufruir esses recursos. Então, aproveitar os recursos que nós temos agora é só o que nos cabe fazer. Não adianta a gente ficar programando o que vai fazer daqui 10, 20, 30 anos com esses recursos que nós temos agora, porque não sabemos se teremos ainda. Claro, não estou querendo incitar ninguém a ser previdente. A gente vai, sim, continuar fazendo nossa previdência para o futuro. Porém, colocando as coisas numa escala de relatividade, porque tudo que é material é relativo, inclusive o nosso corpo físico. Então, sempre, se Deus quiser. Por que a gente fala se Deus quiser? É porque é exatamente isso. É até o dia que Deus permitir. Porque os recursos são dele, não são nossos. Aí, quando a gente fala, eu tenho isso, você não tem. Você é um administrador desses recursos atualmente. A gente precisa arrumar nossa cabeça nesse sentido. Aproveitar os recursos, sim, mas principalmente administrá-los bem, multiplicando esses talentos, fazendo bom uso, porque não é para nada que a gente tem as coisas. Quem tem um corpo saudável, né? Quem tem mãos que funcionam, ela não serve para enfeite, ela serve para trabalhar. E é no trabalho que nós vamos exercitando as nossas qualidades, desenvolvendo as nossas qualidades, para que sejamos mais felizes e mais perfeitos no futuro. Joana de Ângeles, só terminando aqui, Joana de Ângeles fala para nós que a encarnação entorpece a consciência. Então, quando nós estamos no plano espiritual, no mundo dos espíritos, nós temos uma consciência bem maior a respeito dos nossos propósitos, a respeito de quem somos, quais são as nossas dificuldades mais intensas, quais são as nossas lutas naquele momento, não é? Porque se abrem as nossas perspectivas, porque nós temos uma condição melhor de enxergar a vida. Quando viemos ao horário, momento de vir para a Terra, o corpo físico embota todas as nossas capacidades, os nossos sentidos ficam limitados. E a nossa consciência se entorpece. E o que acontece conosco? Nós começamos a enxergar as coisas na horizontal. Nós começamos a achar e nos iludir, fazendo de conta que o mundo que nos rodeia é a verdade, é a realidade.
de tal forma que determinados ambientes que nós fomos frequentar, se nós dissermos o contrário, morri de nós. Porque vão pensar, não, o mundo verdadeiro é isso aqui, ó, que eu posso tocar, medir, pesar, vender, não é? Que são as coisas materiais, essa é a verdade, essa é a realidade. Que a gente só existe até o último suspiro, até a última respiração e batimento cardíaco, né? Porém, numa perspectiva espírita, isso não é assim. Até na perspectiva espiritualista, isso já não é assim, né? A verdade, para nós, é a verdade do espírito, não a verdade do corpo físico. É a verdade da verticalidade e não da horizontalidade. Nós estamos no mundo físico, precisamos dele para o nosso crescimento, é como se fosse o nosso exercício evolutivo deste momento. Os recursos de que dispomos são importantes. Os recursos de que dispomos são importantes para o nosso... Estão conseguindo me ouvir? Tá. Os recursos de que dispomos são importantes para o nosso crescimento, para a nossa evolução, porém eles são finitos e eles são relativos ao tempo que será necessário para nós essa utilização. E a quem pertence saber a Deus. Então, nossas vidas, na verdade, estão sempre submetidas à vontade do soberano, mas tenhamos bastante certeza de que ele sempre quer o melhor para cada um de nós. E é nessa certeza que nós chamamos de fé, de que Deus quer o melhor para todos nós, é que nós podemos, então, ter a tranquilidade, ter a serenidade de caminhar pelos dias que temos de vida, pelas horas que temos no dia, né? Com mais certeza, com mais segurança. Porque se formos observar a realidade, até material que nos cerca, tem uma literatura que diz assim, que nós vivemos na casquinha de um planeta, na casquinha, que é por dentro lava, não é assim? E tem um monte de vulcão que é dessa lava, sai de vez em quando. Aqui existe terremoto, enchente, raio, o que mais? Né? A gente pode fazer a lista assim, de fatos naturais que podem causar o nosso desencarne em qualquer momento. Né? E a gente está aqui seguro. Não, amanhã... Como é que eu tenho essa certeza de que amanhã a gente está vivo? Né? É preciso até que a gente se iluda um pouco, vamos dizer, para que a gente possa continuar aqui, não é? Mas se nós passarmos do lado da verdade, entendendo que essas coisas são relativas, que nós sobreviveríamos a qualquer uma catástrofe, porque mesmo que o que pior acontecesse conosco, que seria o quê? O planeta Terra acabar, né? Nenhum espírito acabaria, nenhum princípio espiritual acabaria, e Deus acharia um outro lugar para todos nós. Simples assim. Simples não. Jamais seria simples. Porém, é isso. Na realidade maior, na realidade verdadeira, é isso. Porque espírito não morre. Aconteça o que acontecer. Né? Muda de plano, não morre. Morre o corpo, morre o planeta, morre o sistema solar inteiro. E os espíritos que aqui habitam continuarão no mesmo pontinho evolutivo onde estavam, dando prosseguimento à sua caminhada evolutiva. Nesse sentido, o tempo não é relativo. É o tempo de Deus. Né? Então, esse despertar, esse tirar dessa distração que o mundo nos causa, nós temos que focar nas coisas que são importantes e nas que não são. Cuidar, claro, das coisas da nossa vida material, porém, sem prioridade. É aquela questão de Deus ou Mamon. Deus é a prioridade. Mamon são as coisas do mundo. Né? Então, quando nós ficamos nesse entorpecimento das metas mais importantes da nossa vida, nós partimos para as conquistas transitórias somente. Focamos ali.
E é como se fosse só aquilo. E não é. Porque isso tudo se esfumaça. Isso tudo é passageiro. Então, nós precisamos despertar nossa consciência cada vez mais, buscando discutir, refletir sobre assuntos como esses que nós estamos refletindo aqui hoje. A doutrina espírita é assim, um manancial de conhecimentos à nossa disposição, para que nós possamos despertar essa consciência, elevando o nosso padrão de conhecimento verdadeiro, dessa verdade que liberta, de que fala Jesus, né? Refletindo, então, a partir desses conhecimentos, a nossa realidade individual, para que assim nós possamos traçar os nossos planos de evolução, né? As nossas metas evolutivas, buscar as prioridades que realmente nós necessitamos na vida, tomar decisões melhores e aproveitar cada minuto do nosso tempo na Terra, porque não sabemos o dia de amanhã. A grande verdade é essa. Nós não sabemos o dia de amanhã nessa vida física que nós vivemos. Ok? Então, eu agradeço a todos a presença, né? E vamos valorizar o dia, né? Aproveitar o desperdiçamento, esse recurso maravilhoso que nós temos.